Glória a Deus, irmãos. Desculpa, foi um pouquinho corrido os avisos, mas a gente vai retornar, tá? Hoje à noite, os próximos cultos também nós vamos falar sobre toda a programação, né, da nossa igreja. Mas eu queria, compartilhar uma palavra com vocês bem rápido. Bom, nós somos sujeitos ao Espírito Santo. Amém, irmãos? Abra comigo no livro do profeta Jonas, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 10. Amém? Profeta Jonas, capítulo 3, versículo 10. Aleluia. Diz assim, vou pedir um pouco de paciência, irmãos, eu esqueci meu óculos, mas glória a Deus em todas as coisas. Versículo 10 diz assim: viu Deus a decisão que haviam tomado, como se converteram. 3:10. Amém? Viu Deus a decisão que haviam tomado, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu, em algumas versões voltou atrás, do mal que tinha dito-lhes que faria e não fez. E que bom, irmãos, nós estamos aqui nessa manhã falando sobre a graça de Deus. Que bom que nós estamos nessa manhã aqui com a revelação de que existe uma graça repousando sobre nossas vidas. Essa é a palavra do Senhor lá no livro de Jonas. Jonas é uma história bem figurada que a gente pode narrar ao invés de ler. Mas Jonas, ele recebeu um comando para estar na grande cidade de Nínive. E Jonas, ele fugiu. E aí ele fugiu da presença do Senhor. E Jonas, ele pagou sua passagem e ele foi para uma cidade chamada Tarsis. E ali, irmãos, né, todos nós conhecemos que Deus mandou um vento, uma tempestade. Ele entrou naquele navio, para Tarsis, e são cidades opostas, só para que a gente possa ter uma ideia do que a gente está falando, né? Para um lado e para o outro. Então é como se Deus estivesse falando: vai para o sul e você vai para o norte, só para você ter uma ideia da distância que Jonas queria naquele momento tomar em relação ao propósito. Eu gostaria nessa manhã de trazer uma mensagem bem rápida. E ontem eu gosto de colocar títulos nas mensagens, porque através do título eu escrevo a palavra. E eu coloquei: não se perca em meio ao propósito. Não se perca em meio ao propósito. Porque aquele profeta, ele era íntimo de Deus. Porque ninguém que não seja íntimo de Deus não escuta Deus dessa forma. Porque ele escutou a Deus. A palavra do Senhor veio a ele, mas ele correu e ele fugiu. E aquele homem embarcou naquele navio em rumo ao sentido oposto. Em relação ao propósito, ele estava indo em oposição, ele estava indo no sentido contrário ao propósito. Porque ele tomou um navio e ele foi para Tarsis. E aí veio uma tempestade, veio lá um vento forte. E aí Jonas, ele foi para o porão do navio e ele adormeceu. E aí todos que estavam no navio ficaram muito temerosos com tudo que estava acontecendo. A palavra de Deus diz que cada um passou a buscar os seus deuses e nada adiantava. E aí foram lá e viram Jonas dormindo no porão do navio. E
lançaram sorte e viram que realmente aquela perturbação que existia ali era por causa de Jonas, e lançaram Jonas ao mar. E lançando Jonas ao mar, Jonas é engolido por um grande peixe. Jonas ficou 3 dias. Jonas faz uma oração muito profunda no ventre do peixe, e depois de 3 dias o peixe vomita Jonas no lugar do propósito, em Nínive. E aí Jonas, ele está no lugar do propósito. Ele está no lugar ali que nós chamamos lugar da obediência. Porque Deus não mandou ele para Tarsis, Deus mandou ele para Nínive. Mas, queira ele ou não, ele estava em Nínive. E aí, o que aconteceu? Ele começou a declarar a palavra do Senhor. Porque Nínive representava para Jonas o risco que ele corria na própria vida dele. Porque era uma cidade idólatra, era uma cidade afundada no pecado. E um profeta, ele corria risco de vida, ele corria risco. Só que ele começou a pregar a palavra naquele lugar, naquela cidade. E aí, irmãos, aconteceu um avivamento, aconteceu um derramar do Espírito Santo, aconteceu um quebrantamento sobre os ninivitas, aconteceu algo sobre a vida deles em que eles se converteram. Eu acho que qualquer homem, qualquer mulher de Deus, sendo usado tremendamente por Deus, e Deus promove um derramar, um quebrantamento, aqueles homens se arrependeram, sabe? O rei baixou decreto de jejum, baixou decreto de pano de saco, vamos vestir isso, vamos fazer aquilo. Qualquer um ficaria feliz, porque Deus se derramou nesse lugar. Mas Jonas ficou triste com Deus. E aí você fica assim, meu Deus, mas Deus fez tanta coisa em Nínive, e mesmo assim, aquele profeta, ele ficou muito triste. No versículo 4, no capítulo 4, versículo 1 diz assim: porque Deus se arrependeu de destruir Nínive. Deus se arrependeu de destruir aquela cidade. Deus não quis mais. Deus falou: esses homens se voltaram para mim, eu não posso destruir essa cidade. E aí no versículo 1 do capítulo 4 diz assim: com isso ficou profundamente desapontado Jonas, extremamente indignado, e ficou irado. E aí, irmãos, alguém além de mim já ficou triste ou desapontado com Deus? Alguém já se sentiu tão, frustrado? Porque eu tenho até conversado, essa palavra veio, o pastor Gerson me deu um livro, e eu estava lendo, e foi no dia do batismo, eu li esse capítulo, e eu falei lá com os pastores, eu falei assim: olha, a grande diferença, a gente pode estar, vivendo um propósito, a gente às vezes tem algo muito, muito romântico em relação a propósito, a gente vê muito algo futurístico, a gente vê algo que a gente vai viver. Não, irmão, você está vivendo um propósito. Muitos aqui já estão vivendo um propósito. Muitos aqui. E aí não, a gente sempre, coloca como uma grande, propósito, irmãos, não é realização pessoal. Propósito não é status. E às vezes as pessoas falam assim: não, que quando acontecer isso eu vou estar... Não, nós já estamos vivendo o propósito. Nós já estamos nesse lugar. Só que Deus vai acrescentando todos os dias da nossa vida. E aqui, o profeta, ele estava vivendo o propósito, mas mesmo assim, ele estava desapontado com Deus.
Muitos de nós precisamos entender isso, que nós podemos estar vivendo um propósito e mesmo assim estarmos desapontados com Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Jonas, ele é um homem de Deus, mas ele só faltou entender uma coisa, que não era para ele com o fim dele, mas era tudo para Deus. E os planos de Deus são maiores do que os nossos. Aquilo que Deus vai fazer é maior do que eu penso. E muitas das vezes, irmãos, eu estou vivendo um propósito, mas eu começo a formatar aquilo que Deus tem que fazer ou deixar de fazer. E foi isso que aconteceu com Jonas. Ele foi e ele estava vivendo um propósito, mas existia um egoísmo, existia, sabe, um orgulho tão grande que ele começou a entender que tinha que ser da forma dele. Tinha que ser da forma dele. E muitos de nós já estamos vivendo um propósito e muitas das vezes a gente fica, sabe, até mesmo, sabe, a gente fica assim, poxa, mas eu pensei que seria dessa forma, eu pensei que seria desse jeito, e aí Deus veio e fez de outra forma. Ele não entendeu a graça e a misericórdia que Deus derramou sobre aquele povo, porque ele ficou descontente com Deus, ele ficou triste porque o propósito dele começou a ser frustrado. Sabe o que Deus está fazendo nesses dias, irmãos? Está frustrando os nossos propósitos, para que o dele se estabeleça, para que o propósito dele se estabeleça, e não tem a ver comigo. E eu falei para o pastor Paulo lá, sabe qual é um limitador na minha vida e na vida de algumas pessoas aqui? É que a gente crê no propósito, mas a gente esbarra nos nossos limites. A gente esbarra naquilo que a gente tem, naquilo que a gente é, na nossa história. A gente esbarra, sabe, na nossa conta no mês. A gente esbarra em tantas coisas, irmãos. E o propósito de Deus é bem maior. É bem maior. E aí foi uma grande oportunidade que aquele profeta teve de entender o propósito de Deus e dizer: agora realmente eu entendo que não tem nada a ver comigo, eu sou apenas um instrumento do Senhor nessa terra, eu apenas estou ligando, eu apenas estou conectando o céu a esse lugar. O grande risco que nós corremos, irmãos, é de limitar o propósito de Deus à nossa história, aos nossos medos, a tudo aquilo que hoje nós limitamos a Deus. E sabe, Deus está pronto para fazer, mas aí esbarra na nossa história. Deus está pronto para fazer, aí esbarra, sabe, no teu pensamento, aí esbarra, sabe, naquilo que Ele deseja da tua vida. Porque Jonas já foi para Nínive com o pé atrás, ou os dois. E muitas das vezes a gente entra no propósito com o pé atrás. Ah, mas será que vai, né? Será que vai dar certo? Será que vai rolar? Será que eu... Sabe, irmãos, Deus promoveu um saculejo, sabe, um sacode. Deus sacudiu aquele navio só para promover o propósito de Deus na vida de Jonas. E nesses dias, sabe o que está acontecendo? Deus está trazendo algumas agitações. Deus está trazendo algumas agitações, mas essas agitações que muitos de nós temos pensado que é confusão, e às vezes é confusão, mas Deus, Ele promove algumas coisas para nos empurrar para o propósito. E às vezes a gente fala assim: não, mas caramba, tanto rebuliço dentro de mim, tanto rebuliço acontecendo, quantas coisas acontecendo. É porque Deus está te empurrando para o propósito. Esse lugar não tem lugar para profetas dorminhocos, profetas que estão dormindo no porão do conformismo, no porão, sabe,
do conforto, mas Ele está sacudindo as nossas vidas. Ele está mexendo e tocando nas nossas entranhas. Ele está nos curando e a gente sabe, a gente não entende. Porque o plano e o propósito de Deus, Ele vai além dos limites que foram impostos na minha vida. O propósito de Deus vai além dos limites. E naquele tempo, naquele dia, Jonas, ele correu e ele falou assim: eu vou me afastar daqui, vou ficar no meu canto vendo o que vai dar isso aí. Eu quero ver o que vai dar isso aí. Olha a incredulidade. Eu quero ver. E aí ele monta uma cabaninha. E aí ele fica na sombra. Porque ele queria ver no que vai dar. Ele já estava satisfeito com Deus. Olha como a gente, quando está insatisfeito, irmãos, a gente cria uma estrutura para bancar a nossa insatisfação. A gente cria uma estrutura para que possa nos trazer sombra. E Ele criou ali uma cabaninha. E aí Deus veio e fez nascer ali uma mamoneira, né? Algumas versões está aí, né? E a outra tem outras versões aí que fala a boboreira. E aí Deus fez e veio, e por cima da estrutura dele, Deus fez, pastor, aquela sombra. E aí Jonas ficou feliz, porque está respaldando a minha estrutura. Deus está respaldando a minha estrutura que eu criei aqui, então eu não estou tão errado assim. No dia seguinte, Deus manda um verme, lagarto, tem algumas bíblias aí que estão falando lagarto, né? Larva, algumas estão dizendo larva, e consome aquela árvore que nasceu atrás dele. Aí você fala assim: mas não foi Deus que criou, sabe? Não foi Deus que fez, e ele ficou de novo descontente. Irmãos, o propósito de Deus não é para trazer conforto. Embora muitas das vezes nós vamos viver coisas tão grandes, se nós entendermos o propósito de Deus. A palavra de Deus diz que nós vamos experimentar coisas extraordinárias, mas o propósito de Deus nunca foi para criar uma sombrinha, para respaldar a nossa insatisfação. Criar uma sombra para dizer assim: não, filho, você está certo, fica nesse lugar. Fica nesse lugar. Fica nesse lugar de descontentamento. Fica nesse lugar, sabe, em que a sua justiça própria está falando mais alto. E aí Deus fala assim: olha, você teve compaixão de você. Você teve compaixão de uma árvore, mas você não tem compaixão de 120 mil homens que eu poupei de matá-los. Mas Jonas estava vivendo o propósito. Jonas estava vivendo o propósito. E é por isso, irmãos, que a gente precisa hoje entender algo em Deus. A gente precisa entender que esse propósito vai nos levar a nos sujeitar a Deus. Que às vezes nós queremos viver o propósito, mas cheio de nós mesmos. O grande problema que aconteceu ali é que ele estava vivendo o propósito, mas ainda cheio de si. O propósito, ele só vai ser pleno na nossa vida quando nós entendermos que o nosso eu já não dita mais as regras.
E que o nosso eu não fala mais a forma como Deus tem que fazer ou deixar de fazer. A minha autojustiça, a minha justiça própria, ela não vai mais dizer aquilo que Deus tem que fazer. Aquele que Ele quer tocar, Ele vai tocar. Aquele que Ele quer salvar, Ele vai salvar. Aquele que Ele quer curar, Ele vai curar. Sabe, irmãos, até esse lugar nós tomamos de Deus. Porque o propósito, ele, sabe, nos leva a esse lugar, sabe, de acharmos que a gente sabe, que nós somos alguma coisa. E Ele achou, sabe, mesmo passando por tantas coisas. E esse é um tempo de cura. É um tempo em que Deus está reduzindo o nosso eu, sim. Deus está reduzindo o meu eu. Deus está reduzindo tudo aquilo que ainda é resquício e que possa sobrar de mim, para que o propósito se cumpra e que a glória seja dele. Porque a glória dele não vai ser de A, B, C ou D, não vai ser de Maria, João, José, não. A glória vai ser dele. Por muito tempo, sabe, irmãos, a gente delegou a glória dele a homens, mas Deus está vindo num tempo em que, sabe, os homens estarão com seu eu tão na cruz que não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada. E quando não sobrar nada de você, Deus começa a ser tudo. Deus começa a ser tudo, porque não está sobrando mais nada de mim. Às vezes você fala assim, sabe, não tem mais nada para Deus tirar de mim. Amém. Mas se tiver 1 centímetro, se tiver alguma coisa, Deus vai tirar, para que a glória dele seja tudo em você. Eu não estou aqui pregando nenhum tipo de Deus, não. Eu só estou falando que tudo aquilo que hoje atrapalha o propósito de Deus de se cumprir na tua vida, Deus vai promover, sabe, uma agitação, e vai reduzir, e vai reduzir, e vai reduzir. Sabe o que tem acontecido, irmãos? Às vezes a gente fala assim, olha, fulano precisa de libertação, e amém, eu creio, eu tenho estudado sobre cura e libertação. Mas às vezes é Deus, irmãos, e a gente começa, sabe, a repreender uma série de coisas. Jonas podia repreender aquele verme, aquela lagarta, mas quem mandou foi Deus. Quem mandou o vento foi Deus. E muitas das vezes a gente fala assim, não, é demônio, é isso, é aquilo outro. Não que não seja, porque o demônio se apropria disso. O demônio se apropria, sabe, Satanás, ele se apropria da sua falta, da minha falta de posicionamento. E aí vem uma série de coisas, vem uma série, sabe, de tormentas. E olha como, sabe, irmãos, olha como a desobediência de um homem abalou todos que estavam ao redor. Às vezes a nossa casa está sacudida porque você está na direção contrária ao propósito. Às vezes o nosso trabalho está sacudido porque nós estamos, eu me coloco nesse lugar porque essa palavra tem me atingido, porque nós estamos num lugar contrário ao propósito. Perceba que Jonas, com a mesma facilidade, sabe, às vezes, irmãos, ele teve uma facilidade enorme de largar tudo e ir para a direção contrária. E muitas das vezes nós temos a mesma disposição de largarmos tudo para irmos na direção contrária, mas nós não temos disposição de largarmos tudo para seguirmos o propósito. Às vezes a gente larga tudo, irmãos, para ir na direção contrária. Então a questão de Jonas não era largar tudo, porque ele largou tudo para ir para Tarsas. Mas a gente larga tudo para ir para a direção contrária. A gente perde tudo na direção contrária. E aí as tormentas começam a vir. Deixa eu te falar. O propósito, ele te protege. O propósito, ele gera. O propósito, ele te promove. O propósito, ele te provê.
E muitas das vezes nós não recebemos dessas coisas porque nós estamos na direção contrária. Quantos de nós estamos tão desgastados, irmãos, de lutarmos, mas você não está lutando com demônios, você está lutando com o próprio Deus. Porque os demônios, eles obedecem e se sujeitam à autoridade do nome de Jesus, mas a sua carne, ela precisa ir para a cruz. A minha carne, ela precisa ir para a cruz. Então todos os dias nós precisamos entender: eu estou nessa direção, eu sou, sabe, há muito tempo um irmão pregou lá na Salvatore que basta 1 milímetro, né, para o avião parar, né, para a rota do avião, né, o avião está ali, e se o piloto ele desviar ali 1 milímetro da sua rota, ele vai parar em uma direção quase oposta, né, porque ele vai. E muitas das vezes nós estamos assim. Esse 1 milímetro, irmãos, é nosso egoísmo. Esse 1 milímetro é o nosso orgulho. 1 milímetro é a nossa soberba. Basta só isso aqui para você se afastar do propósito. O que você está ouvindo? O que você tem conversado? Com quem você tem falado? Basta 1 milímetro para você sair do propósito. O que você tem pensado? Quem é você quando você está sozinho? Basta 1 milímetro, irmãos, para você sair do propósito. A gente clama pela chuva de Deus, mas nós não sabemos a proporção que essa chuva pode tomar. Nós temos visto aí na TV o estrago que as chuvas têm feito desde janeiro, fevereiro, no Rio de Janeiro. E a chuva, ela vem, mas se não tiver uma estrutura, se não tiver algo pronto na terra, para que essa água vá escorrendo de uma forma organizada. É por isso que lá em Gênesis capítulo 2, já estou terminando, irmãos. Gênesis capítulo 2, não precisa abrir, mas Deus fala lá que antes dele formar o homem, né, ainda não existia frutos na terra, porque ainda não existia ervas na terra, apenas existia um vapor de água na terra, e Deus ainda não havia derramado a chuva, porque ainda não existia o homem para arar a terra. Sabe o que aconteceu, irmãos? A chuva virá, queira você ou não, queira eu ou não, pastor, a chuva vai vir. Mas essa chuva, se ela encontrar uma terra arada, o que é arar a terra, irmãos? É organizar a terra. Se ela encontrar uma terra organizada, uma terra pronta, as águas não serão águas que vão destruir. Mas se ela encontrar uma terra desorganizada, uma terra, sabe, totalmente sem nada para que a água escorra de uma forma uniforme, vai ser destruição. E hoje tem muita gente clamando pela chuva e não tem noção da destruição que essa chuva pode fazer. E eu não estou falando de igreja, eu estou falando da terra do teu coração. Eu estou falando da terra do meu coração. Será que eu estou pronto o suficiente para viver o propósito de Deus? Será que eu estou pronto o suficiente para viver o derramar da chuva? Será que eu estou pronto o suficiente? Porque enquanto não existia homem para arar a terra, Deus não mandou chuva. Será que a chuva não tem vindo porque falta homens para arar essa terra? Para organizar essa terra, para que quando a chuva vier, nós venhamos a comportar e não seja mais uma história
de avivamento, não seja mais uma história de derramar de Deus que acabou e que virou história Então, irmãos, Deus, Ele está vindo. A palavra de Deus em Mateus 10:39 diz que aquele que achar sua vida deve perdê-la, mas aquele que perder pelo propósito dele vai viver. Sabe qual é o grande problema, irmãos? Às vezes a gente está num lugar, sabe, em que a gente sente tanto, que a gente fala assim: eu quero minha vida de volta. Aí que está o problema, você quer a sua vida de volta. Quantas vezes eu já falei: eu só quero minha vida de volta. E aí que está o problema, você quer a sua vida de volta. Deus está nos chamando a vivermos o propósito dele, mas em sua integridade. E não pense, irmãos, que a gente está aqui, sabe, está tudo certo. Não, Deus tem desconstruído muita coisa na nossa vida. Como eu falei, Deus tem tocado nas nossas entranhas, sabe? Talvez nós temos conhecido as piores versões de nós mesmos. Que você fala assim: nossa, esse sou eu. Mas é porque Deus está trazendo verdade. Não tem mais espaço para escondermos algo, sentimentos. Basta 1 milímetro, irmãos, para que você fuja do propósito. Basta 1 milímetro. E hoje, Deus tem extraído de nós a verdade. E muitas das vezes a verdade, ela vem, sabe, como algo que a gente precisa resolver. E Deus tem nos levado a isso, a resolvermos. Mas Ele tem tocado nas nossas entranhas, Ele tem tocado no nosso interior, tem mudado as nossas vidas. E nós precisamos entender isso no Espírito, nós precisamos entender isso dentro de nós. Eu queria, sabe, que nessa manhã você ficasse de pé. Amém? O propósito não pode esbarrar na nossa história, irmãos. O propósito, ele não pode ir até onde a nossa história vai. O propósito não pode ir, porque era isso que Jonas fazia. Ele achava que tudo que Deus podia fazer naquela terra era até onde a história dele iria. Mas Deus nesses dias está promovendo uma cura, uma transformação no nosso interior, e que o propósito não vai mais esbarrar na nossa própria história. Porque se você teve uma história de limitação, de medo, de abandono, de escassez, o propósito não pode esbarrar aí. Porque é isso que eu percebo na minha própria vida. Que o propósito vai, eu recebo, e eu vou, e eu, sabe, eu quero, eu deixo eu queimar, e eu vou queimando até onde a minha história esbarra. Deus está nos levando a sermos curados nesse tempo. Porque muitas das vezes eu também já fiquei desapontado com Deus, porque eu achava que Ele tinha que fazer do meu jeito. Eu achava que Ele tinha que fazer da minha forma. E muitas das vezes eu criei essa cabana para sustentar o meu descontentamento. Muitas das vezes eu criei essa cabana para sustentar a minha murmuração, a cabana da desculpa. Porque meu líder não me ama, porque minha igreja não me ama, porque eu não sou alimentado, porque.
porque o outro olha, sabe, de cara feia para mim, o outro passa do meu lado e nem fala. Basta 1 milímetro para você sair do propósito. Deus tem dado uma medida a essa casa, e nós precisamos entender e ouvir os céus. Esse é um tempo dos sinais, e os sinais estão mostrando que a chuva vem e que Deus está vindo. Os sinais estão mostrando. É uma forma de Deus comunicar. Perceba o que está acontecendo na tua vida. Perceba o que está acontecendo. Perceba se não é a hora de alguém te lançar desse navio. Muitas das vezes quem vai te lançar desse navio vai ser seu chefe. Muitas vezes quem vai lançar você desse navio vai ser seu vizinho. E aí você vai ser liberado do propósito. Tudo que nós queremos é viver o propósito. Mas a gente não pode mais, sabe, pastor, esbarrar na nossa limitação, esbarrar no nosso medo. Nós vamos adiante, porque Deus tem nos chamados a ir adiante. Mas nós só vamos adiante quando nós não tivermos mais nada de nós mesmos. Somente a Cristo. Amém? Aleluia. Aleluia. Vamos orar. É tempo do Espírito Santo começar a romper muros em nós. Muros na nossa vida interior. Não faz sentido, irmãos. Às vezes nós estamos já vivendo o propósito, mas cheio de rebeldia, cheio de carências emocionais, como se nós fôssemos o centro da atenção, como se a minha vontade é que tem que prevalecer. E Deus está nos trazendo a maturidade nesse tempo, como igreja. Não saia do propósito. Vigie tudo que tem te roubado do propósito. Alinhe teu coração, alinhe a tua vida, alinhe a tua vida ao propósito. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, não olhe para trás, para frente. Siga em direção ao propósito de Deus. Siga em direção ao propósito de Deus. Não importa o que estão falando do líder A, o que estão falando do líder B, o que estão falando aqui, ali. Não importa, irmãos. O que importa é você viver o propósito de Deus para esse tempo. Levanta suas mãos. Você que quer nessa manhã entender o propósito de Deus, começa a glorificar o nome do Senhor. Essa palavra me corta, irmãos, porque eu não quero mais condicionar aquilo que Deus tem para fazer na minha história, na minha vida, nas limitações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, se você foi ferido, se você foi machucado, é esse lugar que Deus vai começar a te usar. Se você foi abandonado, se você foi rejeitado, sabe, eu não sei, mas é esse lugar que Deus vai começar a te usar. Começa a entender que o Espírito Santo está transformando toda a tua história, toda a tua vida. Em nome de Jesus. É tempo, irmãos, é tempo de vivermos isso. É tempo de vivermos a plenitude da graça e do amor e do poder de Deus.
Aquele profeta não entendeu a graça, mas nós entenderemos, nós já estamos entendendo aqui nessa manhã, que a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Existe um propósito, existe algo a ser seguido nesses dias, mas a tua história não pode limitar o propósito de Deus, e não vai limitar o propósito de Deus. Mas parece que eu sempre vou, mas parece que sempre tem uma coisa que eu não consigo ir adiante. Eu recebo algo do Espírito Santo e me alegro, estou convicto, mas chega um momento em que eu não aguento mais. Irmãos, essa semente está caindo em espinhos e está te sufocando, porque a terra, ela não foi preparada. A terra não foi preparada. Essa semente, ela está caindo em espinhos, está sufocando, e você volta. Aí daqui a pouco vem um outro vento sobre você, e você se anima, e aí você vai, e chega um momento em que você volta. Chega, irmãos, chega desses ciclos, esses ciclos de repetição, sabe? Todas essas repetições, tudo aquilo, sabe? O diabo tem se apropriado disso, o diabo tem chamado pessoas para cirandarem, e ficar de ciranda a cirandinha. Mas nós precisamos avançar. Sabe por que o diabo convidou Pedro para cirandar? Porque ele ainda estava cheio dele. E é esse momento que o diabo se apropria, porque ainda tem muito de você ainda. Então vamos cirandar com a sua história. Então vamos cirandar, porque você vai atuar só até ali. Eu vou colocar um elástico na sua cintura e você vai, e daqui a pouco eu vou te puxar de volta. Nós não estamos aqui para cirandar, irmãos. E Pedro, ele achava que já estava tendo a revelação, já estava vivendo o propósito, e aí Jesus foi e falou: olha, hoje mesmo o diabo te chamou para cirandar. E isso, irmãos, é uma batalha. Isso é uma batalha, porque Satanás, ele conhece a tua história, ele conhece, sabe, aonde você cai, ele sabe aonde você tropeça, ele sabe. E nessa manhã, sabe, eu quero orar aqui para que Deus cure as nossas vidas, cure nossos corações, cure a nossa alma. Venha no mais profundo, Espírito Santo, nessa manhã. Corta o que precisa ser cortado, derruba o que precisa ser derrubado, Espírito Santo, mas levanta aquilo que precisa ser levantado. Eu quero orar aqui nessa manhã por muros que têm se formado dentro de você, em nome de Jesus. Muros em que você tem visto tudo de uma forma muito reativa, uma forma, sabe, que tem te levado para murmuração. Você tem observado a postura e condutas de homens. Mas eu quero orar nessa manhã que esses muros sejam derrubados. O muro da crítica, o muro, sabe, que tem te impedido de alcançar o propósito, de alcançar o objetivo em Deus. Eu declaro nessa manhã, quebrada em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Você vai viver a promessa, você vai viver o propósito, e o propósito não vai esbarrar na tua história, o propósito não vai esbarrar naquilo que você é, naquilo que você foi. Em nome de Jesus, você vai adiante, você vai adiante, você vai adiante, você vai adiante. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Oh, deixa Ele te alinhar nessa manhã. Oh, deixa Ele te alinhar nessa manhã. A minha história não vai mais limitar o teu propósito, Jesus. E enquanto tiver algo de mim, o Senhor vai mexer. Aquele que tem vai ser dado, mas aquele que não tem, até aquele que não tem também vai ser tirado. Porque é chegado o reino, é chegado o reino, é chegado o reino. O reino aponta para o governo não pode existir enquanto você existir. Então diminua para que ele cresça, para que ele cresça, para que ele cresça, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, o propósito não vai esbarrar na tua história. 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 Perca, para que Ele seja tudo dentro de você. Para que Ele seja tudo dentro de você.